Olá pessoal, nessa aula de hoje iremos realizar a correção da atividade. Vamos lá? Primeira questão. Explique a função de um receptor elétrico num circuito e as diferenças entre um receptor elétrico e um gerador elétrico. Resposta. A principal função de um receptor elétrico em um circuito é transformar a energia elétrica em outras formas de energia, não exclusivamente térmica. Principais diferenças entre o receptor e o gerador elétrico. Os geradores elétricos transformam outras formas de energia em energia elétrica, e os receptores elétricos transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Os geradores elétricos realizam trabalho sobre as cargas elétricas. Nos receptores elétricos, as cargas elétricas é que realizam o trabalho. Está respondida a primeira questão. Segunda questão. Um gerador pode se comportar como um receptor? Justifique sua resposta. Eis a resposta. Um gerador, por exemplo, uma bateria, pode se comportar como um receptor desde que esteja sendo carregado, pois ao ser percorrido por uma corrente elétrica, a energia elétrica está se transformando em energia química. Questão 3. Agora vamos para as questões de cálculo. Um motor elétrico de resistência interna de 10 ohms está ligado a uma tomada de 200 volts, recebendo uma potência de 1.600 watts. Calcule, letra A potência elétrica dissipada internamente. Então vamos lá. A potência dissipada é aquela potência que se perde dentro do gerador ou de um receptor. Então, para essa questão, vamos lá, ele quer descobrir o valor da potência elétrica dissipada internamente no receptor. Então, bora lá. Primeiro, a fórmula de potência total é igual à tensão elétrica vezes a intensidade de corrente. Substituindo valores, a potência total, o problema nos deu, equivale a 1.600 watts. Enquanto a tensão elétrica no motor é de 200 volts. Então substitui U por 200 e aí descobrimos a intensidade de corrente. Isolando o I, temos, passando 200 para o outro membro, vai com o sinal invertido, divisão. 1.600 dividido por 200, basta cortar os dois zeros de cima com 2 de baixo, 16 dividido por 8 dará igual a 8 amperes. Então, nós já temos a intensidade de corrente do motor elétrico, que no caso funciona como um receptor. Para descobrir a potência dissipada, basta jogar na fórmula de potência dissipada. A potência dissipada é igual ao produto da resistência interna vezes o quadrado da intensidade de corrente. Como a resistência interna ele deu 10 ohms, a intensidade de corrente acabamos de descobrir, 8 amperes. Fazendo os cálculos, substitui 10 vezes a intensidade de corrente, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. 64 vezes 10 dará 640 watts. Essa foi a potência dissipada no receptor. Letra B. Ele pede para calcular a força contra-eletromotriz do motor. Então, para calcular a força contra-eletromotriz, basta utilizar a fórmula de potência útil, que é igual ao produto da força contra-eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Lembrando, o motor elétrico é um receptor e não um gerador. Se fosse um gerador, seria a força eletromotriz. Mas como é um receptor, então é a força contra-eletromotriz. Normalmente, nos problemas, vem aqui um sinalzinho diferenciando. Eu esqueci de colocar, mas sem problema. Substituindo valores, nós temos
A potência útil, gente, é a potência que foi realmente utilizada pelo motor elétrico. Ela se dá entre a diferença da potência total menos a potência dissipada. Então, calculando, 1.600 menos 640 vai dar 960, igual a força contra a eletromotriz vezes a intensidade de corrente, que é igual a 8 amperes, intensidade de corrente. Pronto, eu vou isolar a força contra a eletromotriz, passando o 8 para o outro membro, o sinal invertido, ficando 960 dividido por 8, dividindo 960 por 8, dará igual a 120 volts. Portanto, a força contra a eletromotriz desse receptor ou motor elétrico foi igual a 120 volts. Agora ele quer que calcule o rendimento do motor. A fórmula de rendimento, o rendimento é representado pela letra N e vai ser o quociente entre a força contra a eletromotriz vezes a tensão elétrica. A força contra a eletromotriz, nós já descobrimos que vale 120 volts e a tensão elétrica vale 200 volts. Dividindo 120 por 200, dará igual a 0,6. Se você me perguntar, professor, e a unidade? O rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não possui unidade. Mas você pode deixar na forma decimal, no caso 0,6, ou transformar em porcentagem. Basta, para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. 0,6 vezes 100 dará 60%. Está resolvida a terceira questão. Vamos à quarta. Um motor elétrico transforma em potência elétrica útil 1,5 kW quando percorrido por uma corrente de intensidade igual a 50 amperes. Calcule a força contra a eletromotriz, ou F100. Vamos lá. Então, potência útil, nós já vimos que é igual a força contra a eletromotriz vezes a intensidade de corrente. A potência útil vale 1,5 kW. 1 kg é 10 elevado a 3. Então, substituindo, ficará 1,5 vezes 10 elevado a 3. A força contra a eletromotriz é o X da questão. E a intensidade de corrente, ele diz que vale 50 amperes. Pronto, vamos passar os 50 para o outro membro com sinal invertido, no caso, divisão. Então fica 1,5 vezes 10 elevado a 3, multiplicando 1,5 vezes 10 elevado a 3, dará 1.500. 1.500 dividido por 50 dará exatamente 30 volts. E está respondida a quarta questão. Vamos para a próxima. Questão 7. A curva característica de um motor elétrico é representada pelo gráfico. Então percebam que no plano cartesiano nós temos a abscissa representada por as intensidades de corrente 2 e 4 amperes. E na ordenada nós temos a representação da tensão elétrica ou diferença de potencial entre 20 e 30 volts. Se vocês observarem, quando a intensidade de corrente vale 2 amperes, a tensão elétrica vale 20 volts. Quando a intensidade de corrente aumenta para 4 amperes, a tensão ou diferença de potencial aumenta para 30 volts. Essa é a reta da função que representa o aumento proporcional dessas tensões e intensidades de corrente elétrica. Letra A. Calcule a força contra a eletromotriz e a resistência interna do motor. Então vamos lá. Pela propriedade característica de um receptor, no caso do motor elétrico é um exemplo de um receptor elétrico, nós temos que a equação é igual à tensão elétrica, é igual à força contra a eletromotriz, mais o produto da resistência interna vezes a sua respectiva intensidade de corrente. Percebam que eu tenho as tensões, no caso U, e tenho as intensidades de corrente, 2I, mas não tenho o valor realmente da força contra a eletromotriz e nem da resistência elétrica. Então vou escalonar, vou produzir duas equações.
A primeira eu vou substituir pela propriedade característica. Quando eu tenho 30, a tensão elétrica é 30 volts, a intensidade de corrente vale 4. Então eu vou substituir por 4. Quando a tensão vale 20, a intensidade de corrente vale 2. Pronto, agora eu vou pegar essas duas equações e isolá-las e eliminar variáveis, porque aqui nós temos duas variáveis, a força contra-eletromotriz e a resistência interna. Então vamos escalonar aqui. Para escalonar, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Posso fazer isso? Matematicamente é possível? É sim. Então multiplicando, menos 1 vezes 20 vai dar menos 20. Menos 1 vezes força contra-eletromotriz vai dar menos força eletromotriz. Menos 1 vezes R vezes 2 dá menos R vezes 2. Como se fosse aqui 2R, já fazendo o cálculo. Então fica negativo. Menos 2R. Pronto, agora eu vou começar a subtrair aqui. Subtrair essa primeira equação pela segunda. 30 menos 20 dá 10. Menos E dá 0. Então nem vou colocar aqui. Aqui é como se fosse 4R menos 2R. Dará 2R. Isolando o R, vou passar o 2 para o segundo membro dividindo. 10 dividido por 2 dará 5 ohms. Portanto, já descobrimos o valor da resistência interna do motor. Agora, como eu já tenho o valor da resistência interna, posso substituir tanto nessa equação de baixo quanto na de cima. Vou substituir na de baixo. Então, R vale 5. 5 vezes 2 dá 10. Vou passar o 10 positivo para o outro membro com sinal negativo. 20 menos 10 vai dar 10 volts. Portanto, descobrimos a força contra-eletromotriz. Na letra B, ele pede para calcular a potência dissipada pelo motor quando a intensidade de corrente for igual a 3 amperes. Então, vamos descobrir qual é o valor da potência dissipada. Potência dissipada é igual a resistência interna vezes a intensidade de corrente. Como a resistência interna, acabamos de descobrir, vale 5 ohms, a intensidade de corrente vale 3, substitui na expressão, vai ficar 5 vezes a intensidade de corrente, que vale 3. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 5, 45 watts. Portanto, a potência dissipada é igual a 45 watts. E está respondido a sétima questão e esse exercício. Pessoal, ficamos por aqui e até outra oportunidade. Um abraço a todos.